Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do evangelista São João, do capítulo 6, versículo do 35 ao 40. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a Santa Liturgia nos fala hoje, através do evangelista São João, do capítulo 6, do versículo do 35 ao 40, dando continuidade ao evangelho de ontem. Jesus disse naquele tempo às multidões: Eu sou o pão da vida. Então Jesus, ele é aquele que dá vida, é o pão que dá vida. Ou seja, o que é que Jesus quer dizer com isso, meus irmãos? Que o mundo só pode ter vida nele. Que aí entendemos o que o Senhor disse em outra passagem, quando uma pessoa queria segui-lo e foi dizer assim: Senhor, deixa que primeiro eu enterre meus pais, depois eu venho e te sigo. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Jesus disse que aquelas pessoas, embora vivas, mas no seu conceito, na sua avaliação, no seu raciocínio, na sua afirmação, melhor dizendo, elas estavam mortas. Então Jesus vem dizer que a vida se encontra nele. Não tem como nós podermos dizer que temos vidas fora de Cristo. Isso é uma profundidade do ensinamento imenso. Mas nós sabemos que o mundo e suas mentiras têm, ao longo do tempo, isso antes de Cristo, a mentira existe e o pai da mentira vem agindo, que é o diabo, para enganar as pessoas. Agora, é preciso que a gente se desperte. É preciso que a gente se desperte porque ninguém tem um tempo indeterminado, tem um tempo determinado aqui, não é indeterminado. Ou seja, o fim dos tempos, no plural, vem dizer que cada um de nós temos um tempo dado por Deus, um tempo aqui para que a gente possa aceitar Jesus como Ele é. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então Jesus está dizendo aqui que Ele é o tudo. A humanidade, o ser humano só se realiza, só é completo nele. Não tem como nós afirmarmos termos vida fora de Cristo, fora da realidade de estar nele, de estar inserido nele. E diante, meus irmãos, dessa verdade do Evangelho, que o nosso coração se abra, que não venhamos perder tempo,
porque se é uma coisa que o mundo trabalha, né, pelo aquele que está no mundo, agindo no mundo, porque como a gente tem o conhecimento das Escrituras que na rebelião promovida pelo diabo, pelo anjo, o anjo Lúcifer, que se torna anjo decaído pela rebelião que ele foi o causador, né, o que criou lá no céu, ele foi expulso. Não se encontrou mais lugar para ele no céu, ele foi expulso do céu. E ele veio para a terra dizer que ia montar aqui o seu reino. E tal qual ele foi contestar Deus, desobedecer e não aceitar, ele quis e quer dizer que não é só ele, mas também os filhos de Deus, que Deus criou e que Deus tanto fez e até enviou seu filho para dar vida por eles, eles não estão nem aí para Deus, que tanto quanto eles são desobedientes e gostam do pecado. Então Satanás ele fica trabalhando para que a humanidade vá na onda dele, vá no caminho dele, né? E aí ele quer dizer, como Cristo, eu sou o caminho da perdição. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Satanás diz, eu sou o caminho da perdição, eu sou a mentira e eu sou a morte. E aí, meus irmãos, dentro do nosso livre-arbítrio, né, dessa condição que o próprio Deus nos deu de livre-arbítrio, da gente ter direito de escolha, embora não é uma escolha assim que Deus diz, escolhe sem que a gente saiba o que está escolhendo. Não. Deus, da sua infinita bondade e misericórdia, nos deixou a igreja e constantemente, incessantemente, enquanto existir este mundo, a igreja de Cristo vai estar viva, anunciando o Evangelho, chamando a atenção de todos para que nenhum se perca por assim dizer, eu não sabia, ou porque ninguém me ensinou, porque ninguém me evangelizou. Então, dentro do livre-arbítrio, Jesus também nos dá todas as graças e as condições de entender, compreender a graça, não só de saber, mas de viver a sua vontade. Eu sou o pão. E aqui Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele nos remete à Eucaristia. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. E não é diferente nos dias de hoje. As pessoas veem, mas não acreditam. A gente vê ali na Santa Missa, mistério da fé. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Felizes os convidados. Quando se diz felizes os convidados, não quer dizer que há uns convidados e outros não. Felizes os que estão ali. Felizes os que ouviram, felizes os que vieram, felizes os que se colocaram em condição de participar do banquete. Feliz eu, você que acreditamos e que a gente vai buscar esse Senhor. Feliz eu e você se acreditarmos a tal ponto de buscarmos. E ao estar ali, sermos um daqueles felizes que está apto a participar da ceia do Senhor. Então, felizes os convidados. Então, quer seres felizes? Aceita o convite. Quer seres felizes? Aceita o convite. Mas lembremos também daquela parábola lá do convite a pessoas específicas, que cada um lhe dá uma desculpa, e aí se manda convidar todos. O convite agora se estende a todos. Estes são chamados todos. Só que na festa do filho, segundo a parábola, tinha uns que estavam com a roupagem, a veste adequada para a festa, e outros não. E ao ser inspecionados os convidados, o Senhor da festa mandou que alguns fossem retirados da festa por não estar com as vestes adequadas. Então, a grande misericórdia do Senhor nos convida, sem exceção de ninguém, a participarmos dessa graça do banquete eucarístico. Só que tem uma condição, vestir as vestes adequadas. E o que nós entendemos com isso é estarmos em condição de receber Jesus na Eucaristia.
Se eu creio que Jesus ali está, eu não vou recebê-lo de todo jeito. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que buscar, primeiramente, uma boa confissão, auricular aos pés do sacerdote. E fazendo essa revisão de consciência, uma boa confissão, estarei apto a receber a comunhão. Caso esteja em situação que não me permita eu receber Jesus, por alguma restrição canônica, alguma coisa assim, talvez eu esteja numa segunda união, não possa receber Jesus. Pela obediência, a graça de Deus vem a mim. Então, pela obediência, em obedecer, não ir, receber ali as espécies do pão, Jesus na espécie do pão. Na minha obediência, eu recebo também a graça. Porque é pela obediência que se chega a essa graça. É pela obediência que se chega à salvação, como foi pela desobediência que o pecado entrou no mundo. Então, o contrário nos traz graça, nos traz salvação. Então, nessa obediência, eu recebo a graça. Eu não deixo de receber essa presença de Deus na minha vida, eu não deixo de comungar Jesus espiritualmente no meu coração. Mas aqueles que não têm nenhuma restrição e que podem, busquem receber Jesus. Busquem receber esse alimento que dá vida. E aqueles, como disse, volto a dizer, que querem, mas não podem, a sua obediência, a sua resignação, a sua fé e confiança e respeito, acima de tudo, ao sacramento, não lhe deixe fora da graça essas atitudes, mas pelo contrário, lhe inclui dentro do centro da graça. Então, em resumo, eu sou o pão da vida. Eu, porém, vos disse que vós me vistes e não acrediteis. Como disse, há um paganismo, uma descrença grande no mundo. E Jesus disse, em outra passagem, quando eu voltar à terra, será que encontrarei fé na terra? Diante de tantas murmúrio de tantas novidades nesse mundo que tem tirado o povo de olhar para Cristo, a atenção do povo de olhar para Cristo. Hoje a gente não tem mais esse tempo para estar na presença de Deus, porque a gente está tão bombardeado de tantas novidades que a gente acaba se entretendo em uma e outra, e o tempo vai passando, quando a gente vê, terminou o dia e a gente não teve um momento de oração, de meditação da palavra, uma reflexão, não tivemos tempo de visitar um doente, não tivemos tempo de fazer uma caridade, de ouvir uma pessoa, de rezar por uma pessoa e aí por diante. Então, a gente está sendo bombardeado todo instante por tantas novidades que não edifica, nem contribui em nada para o nosso crescimento espiritual, para a nossa salvação, mas pelo contrário, nos diminui espiritualmente. E aí a gente escuta, na liturgia da Santa Missa, aquela oração que diz, vivendo entre as coisas que passam, abraçando as que não passam. E a gente está fazendo o contrário, vivendo entre as coisas que passam, abraçando as que passam e deixando as que não passam. E deve ser o contrário. Embora a gente esteja no mundo, vivendo nessas coisas transitórias, mas devemos ter atenção e cuidado para se entreter e abraçar e trazer à nossa vida, o nosso coração, aquilo que não passa, aquilo que vai durar para a vida eterna, ou seja, o pão da vida, que é o próprio Cristo na nossa vida. Todos os que o Pai me confia, virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a gente vê aqui a grande obediência do Cristo. Quem o Pai me envia, não o desprezarei. Eu não estou aqui para fazer minha vontade, não é a minha vontade. E aqui nós que estamos, de certa forma, à frente de algum trabalho na igreja, seja o clero, seja religioso, religioso, leigo, nós não estamos ali para fazer nossa vontade, mas a vontade do Pai, a vontade da igreja, a vontade de Deus. Então, por isso que nós não podemos ali, de certa forma, usar até mesmo daquele espaço, até mesmo de um trabalho que nos foi confiado,
para diminuir o outro, para perseguir o outro, para querer desclassificar o outro, para tirar o outro de cena, para boicotar o outro. Não, eu não estou ali para fazer minha vontade. O próprio Cristo vem dizer, eu não desprezo ninguém. Quem o Pai me envia, eu acolho no meu coração, porque eu não vim fazer minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Com isso, Jesus nos deixa esse grande exemplo. Você, eu, seja padre, leigo, não estamos ali exercendo a nossa missão, a nossa vocação para fazer nossa vontade, mas a vontade daquele que nos confiou tal missão. Queridos irmãos, aqui foi a reflexão de hoje, o Santo Evangelho do dia. Que Jesus nos abençoe e derrame sua graça sobre cada um de nós. Muito bom estar com vocês todo santo dia meditando a palavra. Peço a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, nos ajude a levar essa palavra a mais pessoas. Deixe seu like para que assim o YouTube possa aí entender que você gostou e aí indicar essa pregação, esse vídeo a outras pessoas. Obrigado, Deus abençoe, até a próxima oportunidade, paz e bem.